Uma noite onde a história falou mais alto, destacando a luta de pioneiros na década de 70 para desbravar a região noroeste de Mato Grosso. São 47 anos do início do projeto Juína até chegarmos a 2023. Uma longa história que teve muitos entraves, dificuldades e glórias. E essa história foi resumida em 364 páginas na obra literária Hilton Campos, História Contada, História Vivida. O lançamento do livro ocorreu na noite desta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Juína e contou com centenas de pessoas, dentre elas autoridades e pioneiros que foram personagens do livro. Uma dessas pessoas é o senhor Antônio Severo. Para mim é um grande orgulho, porque eu participei grande parte aqui do início do trabalho com ele, certo? E o Hilton é um dos últimos pioneiros, vamos falar um dos últimos bandeirantes do século passado, né? Ele, Ariosto da Riva, Zé Paraná, esse pessoal tudo que teve essa coragem toda de enfrentar isso aqui e construir isso que vocês estão vendo aqui hoje, né? Vendo o progresso que essas cidades aqui da região fizeram e olhando para trás, o senhor sente um orgulho de ter participado dessa história? Eu sinto muito orgulho, porque eu fui praticamente ele me chama de patrimônio, porque eu sou desde o início de Brasília, a Belém Brasília, parte da Brasília Acre e depois toda a história aqui de Mato Grosso, com todos esses avanços que avançou nessas frentes de colonização, como a do Enio Pipino, Alta Floresta, Juína. A última foi Colniza, né, que participei do início até o fim. E o Hilton foi toda a vida a linha de frente de toda essa parte aqui, principalmente nesse noroeste, oeste do estado de Mato Grosso. O auditor da Controladoria Geral da União, Cláudio Buladi, conta que seu pai teve papel importante na história de Juína. Meu pai trabalhava na Sudeco e ele é o engenheiro responsável pela estrada que passou aqui, que começou o embrião da cidade. Ele também teve um papel importante no desenvolvimento aqui da região. Com certeza, a gente fica surpreso com o desenvolvimento que está aqui hoje. Eu lembro meu pai contar histórias que vinha no meio do mato, que só tinha o trilheiro da estrada, e hoje a gente chega aqui, um espetáculo, viu? Vocês estão de parabéns. Como o senhor descreve esse momento tão especial? É muito emocionante, a gente vê que a obra do meu pai está podendo ter esse desenvolvimento todo aqui para o norte do estado. Muito obrigado. O projeto Juína foi criado pelo arquiteto Aguinaldo Leles. Ele contou como foi esse trabalho. Eu recebi uma missão de escolher um local equidistante entre Vilhena e Juruena, para implantarmos uma cidade e que tínhamos que buscar uma existência de água superficial. Então fizemos estudos em Brasília com aerofotogrametria, identificamos uma mancha escura na mata, né, e que imaginamos que poderia ser água. Viemos de Brasília, né, saímos de Brasília na VASP, no Boiga, naquela ocasião, viemos a Cuiabá, pegamos um bandeirante, viemos a Vilhena, pegamos um monomotor, chegamos no acampamento 180 da R1, pernoitamos, no outro dia pegamos uma caminhonete, andamos até onde deu a caminhonete, depois pegamos um trator, uma carreta de trator e chegamos onde estavam os picadeiros nos aguardando para adentrarmos a mata. Está entendendo? E assim foi feito. E encontramos a água, quer dizer, aquela mancha na aerofotogrametria confirmou que era água, que era fundamental para a implantação da cidade, porque se você já implantasse a cidade dependendo de água subterrânea, seria muito difícil. E assim foi feito. Voltamos a Brasília e fizemos um estudo de um octógono, dando um módulo para que a cidade fosse sendo implantada na medida que houvesse o crescimento populacional. Tanto o crescimento vegetativo, assim como o crescimento de pessoas que estariam chegando aqui. Então foi feito, parece-me que até 3 módulos foram implantados conforme a proposta inicial. Então era isso, quer dizer, a concepção era de que não fizesse investimentos grandes em infraestrutura e depois podia não ter uma demanda, né, um fluxo migratório, mas o que aconteceu na verdade foi o contrário. Houve esse grande fluxo migratório e a cidade está aí, uma cidade maravilhosa. Nós estamos muito surpresos e satisfeitos. Hoje o município de Juína possui mais de 60% de áreas indígenas. Já naquela época, haviam essas áreas demarcadas ou não?
Não, eu não sei te dizer como precisamente, mas com certeza, eu não sei se era demarcado, mas existia as aldeias indígenas, sim. Tanto é que o nome da cidade veio em função disso aí. Porque na ocasião que nós viemos para fazer essa busca da área, dessa demarcação, nós, ao terminar o trabalho, pegamos novamente o trator e dirigimos até a beira do Rio Perdido para saborearmos uma farofa, né? E lá se discutiu o nome. E aí eu ainda indaguei lá os presentes, tem alguma tribo indígena aqui? Sim, qual é? Juiná. Aí falou, vamos tirar o ar, vou tirar o acento do ar e vamos deixar a Juína, né? E assim foi feito. Então é um nome muito bonito, né? Eu acho, juinense, é uma coisa, soa muito bem, né? E é uma cidade muito agradável. O empresário Clóvis Antônio Menegas também foi um dos personagens do livro. A história de Juína faz parte da minha vida. Aqui eu cheguei em 1981, 80, eu digo que é 80, meu pai disse que é 1981. E aqui estou. E eu tive oportunidade de trabalhar no Projeto Juína, trabalhar na Codemate, começar a minha vida no trabalho junto à Codemate. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Codemate, com a função de office boy. E o meu chefe era o HC. Então eu digo que ele foi meu professor. Então, estar aqui hoje nessa noite, lembrando a história, uma história de vida contada, como ele mesmo diz, como o título do livro diz, é uma história vivida e contada. E eu vivi essa história. Juína deve muito ao Dr. Hilton. Juína foi criada por ele, ele viveu aqui, chegou jovem. Hilton na juventude, nos finais de semana, era pintando as beiradas de campo para ter jogo de futebol. E ele fazia isso, eu o ajudava. O Juína Clube que temos hoje, à época era um outro Juína Clube, foi criado por ele. A emancipação de Juína saiu para o trabalho dele. Então, ele fez a história de Juína e faz parte da história de Juína. Logicamente, depois chegaram outras pessoas, cada um fazendo a sua história. Mas a história de Juína começou com Hilton Campos. A obra foi criada pelo escritor e historiador João Carlos Vicente Ferreira. Ele comentou o trabalho envolvido na criação do livro. Olha, esse foi um trabalho muito prazeroso de ser feito, em primeiro lugar. Eu já conheço a história de Juína já há mais de 30 anos, conheço vários personagens dessa história que está no livro e principalmente o Dr. Hilton, né? Então, num primeiro momento, a história era para ser única e exclusivamente a trajetória do Dr. Hilton Campos, né? Desde os tempos primeiros ali da Codemate, construção da R1, e aí o surgimento de Juína, enfim, essa participação dele enquanto engenheiro civil, enquanto empresário, enquanto político, dele com Juína. Mas daí o desenvolvimento do livro, ele acabou sendo outro, né? No primeiro momento nós trouxemos uma pessoa, duas, e aí de repente nós nos deparamos com em torno de 60 depoimentos que ele, Dr. Hilton, trouxe por julgar que esse trabalho ele deveria ficar completo com um número maior possível de pessoas falando sobre isso, né? Falando sobre Juína, cada um contando um pouquinho de sua vida, porque as histórias elas são muito bonitas e cada pessoa que está ali retratada no livro daria o seu próprio livro. Então nós fizemos um compilado, uma síntese de cada uma dessas pessoas e demos uma ênfase à história do Dr. Hilton, à história de Juína e essas pessoas. Então eu acho o seguinte, ele foi muito generoso em convidar todas essas pessoas que hoje estão aqui nesse livro. História é o que não faltou. O senhor acabou de mencionar que tem que fazer um grande resumo. Hoje o livro contém quantas páginas? 364 páginas. É um livro denso, que tem inúmeras fotografias. Isso é importante, porque elas retratam os períodos iniciais de Juína, né? Quando ainda estava abrindo a rodovia, antes de se pensar numa cidade que seria Juína. Aí todo esse processo da criação da cidade,
do primeiro patrimônio, da primeira rua, do projeto, né, que foi feito. Inclusive, o projeto foi feito pelo arquiteto Aguinaldo Leles, que está hoje aqui, presente aqui, entende? Então isso aí é muito significativo. Esse livro acabou trazendo para Juína pessoas que lá, há quase 50 anos atrás, pensaram e fizeram o projeto Juína. Agora me fala uma coisa, mais de 300 páginas, quanto tempo levou para o senhor resumir esse livro? Olha, nós começamos a trabalhar efetivamente na pandemia. Quando começou a pandemia, nós começamos o trabalho de coleta de informações e tudo mais, conversando com as pessoas. Começo de 2021, nós demoramos em torno de 2 anos fazendo esse trabalho. O lançamento do livro lotou o auditório da Câmara de Vereadores e contou com presenças ilustres, como a da deputada federal Coronel Fernanda. Uma emoção estar aqui, ainda mais falando do seu Hilton Campos. O seu Hilton Campos, ele se confunde com a história de Juína. É uma pessoa que viveu todas as dificuldades e todos os sucessos desse município. Então a gente tem que reconhecer a importância dele para Juína e para Mato Grosso. Não tem como faltar um evento desse, porque é reconhecer a cidade tão importante como Juína é para Mato Grosso, e o seu Hilton é a história de Juína. O prefeito Paulo Veronese lembrou com carinho da história da sua família em Juína. Esse lançamento desse livro hoje, ele é um marco, né? Dentro dos pioneiros que vieram para cá. O Dr. Hilton, esse livro vem para contar muitas histórias do que aconteceu lá do início da cidade. A valorização do pioneiro, que eu acho que isso é muito importante. Contar histórias que muitos de nós não conhecemos. Por mais que você comentou, eu sou um dos filhos dos pioneiros, eu sou um dos primeiros da minha família que nasceram em Juína, sou o primeiro. Acompanhei toda essa história de Juína. Mas tem muita gente que está chegando agora e não conhece. Tem muitas pessoas que às vezes até duvidam, né? A nossa realidade de hoje é muito diferente de quando eles chegaram aqui. Hoje nós estamos com nossa cidade fazendo 41 anos, 50 mil habitantes, é um momento diferente, é um momento especial para nós, mas imagine para o Dr. Hilton hoje, contando a sua história, contando tudo que ele passou através de um livro. Eu acho que é fantástico, fico muito orgulhoso de estar aqui hoje. Quero dar os parabéns a todo mundo que está na organização, a todo mundo que está participando de alguma forma desse lançamento do livro. É algo emocionante. E eu estou muito feliz de estar participando desse momento e dessa história também. Para o principal personagem do livro, essa é mais uma obra que ele deixa para Juína. Para mim, é motivo de muito orgulho deixar mais uma obra em Juína, que é a história nossa de Juína, 50 anos atrás. Que começou há 50 anos atrás exatamente. Então os pioneiros deram depoimento, o João Carlos, o escritor, né? E foi escrito um livro da história real da nossa cidade, inclusive minha história de Mato Grosso, né? Então eu agradeço a toda a população, né, de Juína, que colaborou nesse ato do livro. O resumo que eu faço é o seguinte: os pioneiros que vieram me acompanhando na estrada, comendo jabá na brasa, comendo poeira, tomando banho na água fria, pegando malária, bicho que atrapalhava eles. Então isso é um motivo de orgulho de estar vendo isso aqui hoje, né? Cheio de pioneiros aqui, gente simples de tudo, que nem eu sou simples também, né? Então esse é um orgulho fatal para mim. O livro poderá ser adquirido no comércio juinense e através de plataformas digitais. E toda a renda será revertida integralmente ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.